Paz do Senhor, meus amados. Como é que vocês estão? Sabe, irmãos, sempre que eu fico impressionada com alguma coisa, eu gosto de dividir com vocês. Bem, essas 2 semanas, 3 que passaram, eu estava com a minha mãezinha doente. Aí tive que deixar um pouquinho de lado as gravações, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela já está bem. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, eu fiquei impressionada de ver que aqui perto da minha cidade existem muitas araucárias que produzem o pinhão, o famoso pinhão. E numa araucária só foram tiradas 300 pinhas. Maravilha do Senhor Deus, oh Jesus Cristo, como é maravilhoso. Tudo que Deus toca é tão maravilhoso, não é, irmãos? Também fiquei impressionada de ver que num caminhão que tombou, haviam 250 milhões de abelhas com meias ali dentro, prensadas, para uma grande produção de mel. 250 milhões de abelhas. Imagine quem contou uma por uma. Meu Deus, irmãos. Mas daí eu vi que num formigueiro pode haver 5 milhões de formigas. Irmãos, quando eu era criança, eu ia no meu quintal, pegava uma vara comprida e ia mexer no formigueiro. É incrível como elas são organizadas. Algumas agarravam os ovinhos, porque elas criam uns bichinhos nos formigueiros, irmãos. Assim como as pessoas criam galinhas, animais, elas criam uns bichinhos, uns ovinhos brancos. Elas criam aqueles bichinhos. Quando os bichinhos também gordinhos, as lagartinhas, elas comem. Mas primeiro elas criam, deixam ficar adulto, depois elas comem. Então é impressionante, quando eu toquei com aquela vara, elas se organizaram. Muitas carregavam os ovos das formigas, outras carregavam os ovos dos bichinhos, outras subiam na vara para defender o formigueiro, para vir na minha mão e me picar. E todas, e umas para cada lado, mas acabavam se reunindo todas de volta no final. Um bichinho tão pequenininho, e Deus colocou uma inteligência tão grande lá, não é, irmãos? Meu Deus, que Deus maravilhoso esse nosso. Sabe, irmãos, agora quando eu andei procurando significado de palavras, por exemplo, aleluias, hosana, amém. E daí eu fiquei pensando, agora quando esse avião caiu, um dos pilotos falou uma vez, Mayday, Mayday. É para falar 3 vezes. Só deu tempo de falar uma vez. Daí eu vi que Mayday vem do francês e quer dizer socorro, ajude-nos. Aí eu fui procurar na Bíblia o que significa aleluia. Aleluia vem do hebraico. E aleluia quer dizer alelu, quer dizer louvar. Iá, Deus ou Javé, Yahvé. Então, aleluia, louvai a Deus. E a palavra hosana
A palavra Osana, ela também vem do hebraico. E a palavra Osana quer dizer Oshianã, que quer dizer socorro, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Veja bem, irmãos, como uma ideia quer dizer socorro. Osana quer dizer socorro, Jesus. Socorro, Jesus. Irmãos, a nossa vida, a gente só percebe lá no fim da vida, quando já estamos velhos. Mas a nossa vida, o tempo todo é pedindo ajuda do Senhor. É pedindo socorro ao Senhor. E tem uma leitura que deixa bem claro que Jesus é o nosso socorro. Quer ver, irmãos? Tem em todos os evangelhos, mas eu vou especificamente mostrar no primeiro evangelho, que é Mateus. Mateus, capítulo 21, mostra como os católicos consideram o Domingo de Ramos essa ação do Senhor Jesus Cristo montado numa jumentinha, atravessar, e as pessoas colocavam panos, tapetes, roupas, porque elas reconheciam que aquele era o Salvador. Então, em Mateus capítulo 21, e no verso 8 está escrito assim: e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante, como as que os seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Irmãos, tinha uma multidão que seguia Jesus Cristo, que sabia perfeitamente quem era ele. Sabiam que ele era exaltado na terra como no céu. Hosana, bendito que vem, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E na cidade, aqueles que não conheciam perguntavam: quem é este? Quem é este? Então, irmãos, quando ali diz Hosana, nós estamos dizendo socorro. E eu fiquei olhando lá para o meu passado. Quando a gente é jovem, tudo é mais fácil. Porque a gente vê, a maioria dos jovens, vê o mundo mais bonito. Sonha em ter isso, ter aquilo, conseguir isso, conseguir aquilo, estudar isso, estudar aquilo, fazer isso, profissão, vocação, formar família. Mas eu só tinha 3 pessoas para mim orar de verdade, 4 comigo. Minha mãe, meu pai, minha irmã e eu. Mas à medida que eu casei, que eu fui tendo filhos, multiplicou 3 vezes mais, amém. E as minhas orações, o meu clamor, o meu temor de perder algum daqueles que eu amava, também multiplicou. Mas o Senhor me ensinou que Ele tudo pode, que Ele está atento ao nosso clamor e às nossas orações.
Sabe, irmãos, quando nós amamos uma pessoa, mas ainda não vivemos junto com ela, a gente vai na casa dela e faz um convite. Vamos lá em casa, tomar um café, jantar, conversar, trocar ideia. E a pessoa diz, vou. E a gente vai para casa e já fica pensando, eu preciso comprar isso, aquilo, preparar uma boa refeição, tenho que limpar bem a casa, tenho que limpar, arrumar bem a mim, ficar bem arrumada, ficar bem produzida para agradar aquela pessoa. E a gente fica ansiosa, esperando o dia que aquela pessoa vem, porque a companhia dela nos faz bem, nos faz feliz, nos faz contentes, nos traz momentos de prazer, alegria. E quando aquela pessoa vai embora, aquela pessoa diz pra gente, agora você vai na minha casa, eu vou retribuir tudo que você me deu, a alimentação, a casa preparada e a tua companhia. E a gente fica ansiosa esperando o dia chegar para acontecer isso, para ver de novo aquela pessoa que tanto amamos. Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo, irmãos. Nós fomos até a sua casa, ou até um local onde seu nome era adorado, era glorificado. E nós convidamos, Senhor, entra na minha casa. Vamos na minha casa, vamos cear comigo. E ele disse, vou sim. E ele veio de maneira invisível, sem invadir, mas porque nós permitimos e fez em nós morada. E agora, quando ele já tomou conta de nossa vida e que nós não podemos mais viver sem ele, ele diz para nós, agora você vai me visitar na minha casa. Eu vou preparar uma casa para você ir, especial só para você. E nós vamos cear junto. E nesse dia, ele faz um juramento conosco. Ele se torna nosso noivo. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, agora eu te espero na minha casa. Nunca mais você vai sair de perto de mim. Eu sei que nós não merecemos. Mas ele prometeu. E ele nunca falou. Mesmo nós somos miseráveis, pecadores, fracos, mesmo nós não temos nem noção daquilo que é eterno, do que sempre existiu. Mas ele amou essas criaturas e nos convidou a morar com ele no lugar de glória, onde não terá mais fim. A alegria, a paz. Algum tempo atrás, uma irmã perguntou, se Deus é tão bom, por que ele permite tanto mal aqui nessa terra? Porque na terra existem espinhos e abrolhos. Mas por quê? Para que nós nunca nos esqueçamos de que não somos dignos.
da salvação que Ele dá a todos, sem exceção. Ele não escolhe alguns, você vai ser salvo, você não. Ele dá a todos. Mas nós, muitas vezes, não cremos. Muitas vezes não queremos. E muitas vezes somos ingratos. Ingratos. Mas sabe, irmãos, houve um dia que ele viu o sofrimento aqui nessa terra, assim como estamos vendo nos dias de hoje as guerras, a fome, o sofrimento, principalmente de crianças que não entendem nada ainda da ganância, da ambição, do ódio, de tudo que está acontecendo no mundo. E ele cansou. E ele veio dando mais uma chance ao ser humano, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem ao Pai a não ser por mim. E aqui estamos, crendo e esperando que Ele vai nos levar para o lugar da glória. O preço já foi pago. Sangue santo derramado na cruz. Sangue de um Deus homem que na parte humana sentiu tudo que nós sentimos. Que na parte de Deus é eterno para sempre. Sempre foi e sempre será. Amém, irmãos? Que essa esperança de dias melhores nunca nos abandone. Não importa o que vem aqui, nesse mundo secular, nesse tempo que vivemos, que o Senhor nos deu, como turistas aqui nesse mundo, vendo coisas maravilhosas, mas também presenciando o que é o pecado, o que é a dor, o que é a doença e o que é a morte. Mas lá não entram essas coisas. Porque lá é o descanso daqueles que confiaram nele. E assim como aquela visita que nós esperamos de braços abertos, Jesus está lá. Dessa vez Ele abre os braços para dar vida eterna. Amém, irmãos? Maravilhoso Deus que nos deu uma noite de paz, de esperança e a certeza de que junto dele seremos livres, felizes para sempre e sempre e sempre. Amém, irmão? Amém, irmão? Você também quer ser noiva de Jesus? Você quer ser noiva de Jesus? Vem com o povo que está reunido, aquele grande jantar, aquela grande reunião, aquelas bodas, aquela festa que nunca mais poderemos esquecer. Amém? Te amo tanto, quero tanto que você seja feliz, que você faça parte do nosso grupo. O nosso grupo é tão grande, tão grande, tão grande. Graças a Deus. Eu quero que você faça parte, porque eu tenho amor nas almas. Eu tenho amor nas pessoas. E Ele quer que você também venha. Amém? Paz, irmãos. Beijo. Tudo de bom para você.